Saudações, seja bem-vindo! No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas sobre direito da família. Finalmente vamos dar sequência a esta matéria. Foi difícil, mas cá estamos e, portanto, hoje vamos trazer aqui um tema completamente diferente e vamos olhar aqui para a afinidade. Exatamente, esse é o tema que eu cá trouxe. E, no entanto, vocês devem estar a se questionar, mas, afinidade, o que é afinidade? Nós temos o mau hábito, infelizmente, na nossa vida prática, de tudo por nada considerar como afinidade. Aquele fulano é meu parente por afinidade, aquele cicrano é meu parente. Até são amigos apenas, mas considera o familiar por afinidade. Será que isso efetivamente existe no direito angolano? O que é que nosso Código da Família fala sobre essas questões? Portanto, é sobre isso que nós vamos desenvolver hoje. Olharemos efetivamente sobre a afinidade e, portanto, eu convido-lhe a ficar ali para que possa saber efetivamente quem é seu afim e quem não é seu afim. E, por outro lado, se for novo no canal, eu convido-lhe já a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativar o sino para que o YouTube lhe possa efetivamente notificar sempre que nós subimos vídeos novos e caso queira, compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e desta maneira também possamos contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia. Como eu disse anteriormente, a afinidade é um elemento muito importante para o estudo do direito da família. E nós já vimos anteriormente, nas nossas duas últimas aulas, falando daquilo que são as relações jurídicas familiares. Olhamos, por um lado, as fontes do direito da família. Normalmente é o parentesco, a união de facto, o casamento. Olhamos também para a adoção e hoje vamos olhar para a afinidade. No entanto, nós já demos maior destaque relativamente ao parentesco e à adoção, porque são efetivamente laços que estão intimamente ligados, na medida em que, pese embora a adoção não seja um vínculo sanguíneo, mas produz os mesmos efeitos que o parentesco e, portanto, hoje olharemos para a afinidade. O que é isso de afinidade? Quais são os vínculos, quais são os efeitos da afinidade? Na verdade é sobre isso que a gente vai aqui abordar. E, portanto, se olharem aqui para o nosso quadro, cá trago, não é? Olhamos aqui primeiramente para aquilo que é uma noção de afinidade, não é? Posteriormente olharemos para aquilo que são as suas linhas e graus, falaremos sobre os seus efeitos e, para culminar, olharemos para o fator de que a afinidade não cessa com o tempo. Exatamente. Mas antes de mais, e sem mais delongas, é importante a gente perceber o que é efetivamente afinidade. Na verdade, a afinidade é uma fonte das relações jurídicas familiares que consiste no vínculo que liga um dos cônjuges aos parentes do outro cônjuge. Ou seja, ou então um dos unidos de facto aos parentes do outro unido de facto. Não é? E, portanto, a própria afinidade não advém aqui de qualquer vínculo de sangue. Então, lá no início eu disse, será que o meu amigo pode ser meu afim? Na verdade, se olharmos para esse caráter do não vínculo sanguíneo, sim, mas é importante que se cumpra um requisito essencial. Para que possa existir afinidade, em primeira instância, deve existir aqui ou casamento ou então a união de facto. Portanto, não existindo nem casamento nem união de facto, não existe afinidade. Portanto, é importante que você tire já esse mal hábito da cabeça, querer dizer não, todo indivíduo é teu afim, só pelo facto de partilharem coisas em comum ou coisa parecida. Esquece. Isso não existe. Se não existir aqui um vínculo que liga os parentes de um aos outros parentes, automaticamente não há. Portanto, um vínculo que liga um dos cônjuges aos parentes do outro cônjuge. E pronto, não casaram, mas fizeram união de facto, certo? Existindo união de facto, produz os mesmos efeitos que o casamento e, consequentemente, vai aqui unir ou ligar um dos unidos aos parentes do outro unido e vice-versa. Só assim é que efetivamente podia existir aquilo que é a própria união de facto. Mas pronto, vamos lá agora olhar para aquilo que é a consagração legal. O próprio artigo 14º e 15º, se olharem aqui para o nosso Código da Família, exatamente, Código da Família, nos estabelece que, artigo 14º, noção, os parentes de um dos cônjuges são afins do outro cônjuge. Perfeito. É basicamente aqui a consagração legal daquilo que a gente já esteve aí a olhar relativamente ao conceito. No entanto, quando é que isso poderá existir? Como é que isso poderá existir, meu caro? Essa é a pergunta que não se quer calar e, portanto, nós vamos aqui apresentar um esquema.
Não é? Temos aqui dois indivíduos, não é? Um noivo e a sua noiva, perfeito. Ambos casaram-se, perfeito, casaram-se por meio dessa união, né, que é o casamento previsto, nós temos o artigo 20º do nosso Código da Família, união voluntária entre um homem e uma mulher. Atenção, um homem e uma mulher, já que falei num vídeo, não me lembro qual, que para que exista casamento em Angola tem que ser um homem e uma mulher. E a nossa Constituição da República também, salvo erro, nós temos o artigo 35, salvo erro nada, tenho aqui a Constituição, e é importante que eu vá lá ler para não ficar com dúvidas, não é? Exatamente, o artigo 35, o número estabelece: a família é o núcleo fundamental da organização da sociedade e é objeto de especial proteção do Estado, quer se funde em casamento, quer em união de facto entre homem e mulher, perfeitamente. Logo, o artigo 20º não é inconstitucional na medida em que bebe daquilo que estabelece o artigo 35 ou 35º da nossa Constituição da República de Angola, ao estabelecer que o casamento e a união de facto devem ser entre um homem e uma mulher. Portanto, o nosso exemplo também não é inconstitucional na medida em que temos aqui um homem e uma mulher que efetivamente contraíram matrimônio. Nós temos o artigo 14º do Código da Família, vimos que, e o conceito que nos apresentamos, vimos que a afinidade é o vínculo que liga um dos cônjuges ao parente dos outros cônjuges. Logo, imaginemos que que é o noivo, não é? Tem os seus parentes, tem uma mãe, tem um pai, não é? No entanto, tem irmãos, né? Imaginemos que tem 3 irmãos e tem sobrinhos também, né? Porque a sua irmã tem filhos, né? Tem 2 filhos, por exemplo. Né? Há aqui efetivamente um vínculo sanguíneo entre esses todos. Sim, existe um vínculo sanguíneo. Nós aqui, quando abordamos sobre o parentesco, nós vimos claramente que, em regra, nós vamos olhar aqui para a questão dos parentes na seguinte forma: não é? Existe um vínculo familiar através do sangue, não é? Que une um indivíduo ao outro por partilhar o mesmo progenitor ou então pelo facto de um derivar do outro. Não é? Aqui, por exemplo, de quem deriva de quem? Esses 4 derivam desses 2. Portanto, esses são parentes na medida em que partilham o mesmo progenitor e são parentes destes na medida em que derivam deles. E, portanto, existe aqui um parentesco e, logo, por meio de um vínculo de sangue, de um vínculo sanguíneo. Assim sendo, nós vimos lá também que existem as linhas e os graus para contarmos isso. E daqui a pouco falaremos sobre a questão das linhas e dos graus. Vamos lá imaginar aqui no caso concreto. O matrimônio, através do matrimônio constituído, logo, esses parentes de A, não é, que é o noivo ou o cônjuge, serão afins de B, que é a noiva, que é a outra cônjuge. Logo, assim, existe aqui um vínculo matrimonial, e o vínculo matrimonial nasce, nós temos o artigo 14º do Código da Família, o elemento da afinidade. Logo, só esses parentes do cônjuge é que serão afins. Portanto, o seu amigo não é seu afim, a sua amiga não é sua afim. Só é afim os parentes de um dos cônjuges em relação ao outro cônjuge e vice-versa. Logo, esse senhor aqui, não é, e esta senhora passarão a ser o quê? Sogros de B. E esses indivíduos aqui passarão a ser o quê? Cunhados de B. E os filhos dela, da filha, claramente que também serão sobrinhos relativamente a B. Aqui existe um vínculo de afinidade, existe, e, portanto, não há muito mais o que se dizer. Por outro lado, né, podemos verificar aqui que também a B tem os seus parentes. Tem os seus parentes. E tendo os seus parentes, não é? E por acaso até mais tensa em relação a do A, não é? Os parentes dela, estamos aqui a falar, por exemplo, tem um pai e uma mãe, tem os irmãos, tem sobrinhos, ok? Consequentemente, os parentes dela, que também estão ligados em relação a ela com vínculo sanguíneo, passarão a ser afins de A, na medida em que, com o casamento, existirá aqui a união
entre eles dois, e por outro lado nasce aqui uma relação jurídica familiar através da qual A passará a ser afins desses todos. Logo, consequentemente, sogros serão eles e ele será o genro, não é? Terá cunhados e também alguns sobrinhos relativamente aos filhos dos seus cunhados. E, portanto, temos aqui uma relação jurídica familiar, temos e é nascida, e qual é a sua fonte? É efetivamente a afinidade em função do casamento ou da união de facto. Perfeito. Posto essa questão, e antes mesmo de avançarmos mais, vamos imaginar ainda, né? Vamos imaginar ainda que, na verdade, a B também tenha já um filho, não é? Casaram-se, mas B já tem um filho fora desse casamento. E será que essa filha fora do casamento não poderá ser a filha de A? Claramente que será. Será a sua enteada, não é? E isso não obsta nada, não tem problemas nenhum, não tem. Existem muitos casais que casam até com um número de filhos maiores em relação a B. Então isso é muito normal que aconteça e temos aqui uma árvore genealógica, na medida em que temos parentes de um lado, parentes do outro lado, e temos afins, na medida em que os parentes deste vão ser afins desta e os parentes desta serão afins deste. Então, não há mais o que se dizer. Agora, temos aqui as linhas e os graus. Bem, a afinidade reproduz as mesmas linhas e os mesmos graus do parentesco, não é? E contam-se primeiro os graus e só depois as linhas. Perfeito, meus caros. Vamos lá voltar ao nosso exemplo. Lembram-se muito bem que quando a gente aqui abordou sobre o direito da família, em sede do parentesco, olhamos para a contagem dos graus e das linhas. E por outro lado vimos os graus, né? E podem existir vários graus para a linha reta é infinito, entretanto para a linha colateral finda no sexto grau. Perfeito. Aqui não há muito problema e na verdade eu não tenho aqui nada que pode depois levar ao sexto grau, mas não há problemas nenhum. Vamos agora imaginar que nos termos do artigo 15º do Código da Família, as mesmas linhas e mesmos graus do parentesco contam-se aqui também no que diz respeito à afinidade. Assim sendo, vamos imaginar que nós queremos ou pretendemos saber qual é o vínculo que une, por exemplo, os pais de A a B, não é? Qual é o vínculo? Não é? Nós já vimos que é a afinidade, no entanto, queremos saber as linhas e os graus. Logo, assim, para nós podermos saber disso, primeiramente devemos saber aqui relativamente a A. Relativamente a A, nós vamos verificar que quanto ao parentesco, ele em relação aos pais vai ser parente no primeiro grau, não é? Imaginemos que nós vamos contar os graus, né? Podemos contar de duas formas, ou contando 1, 2 e depois retirar 1, fica o primeiro grau, ou então contar apenas daquela forma em que aqui fica, pronto, infelizmente a minha caneta não está a funcionar, não sei porquê, mas não quer funcionar, mas pronto, vamos lá, imaginemos que eu coloque aqui 1, não é? E logo só 1 grau, vai ser 1, 2 a 2 graus, mais 1, 3 graus, mas nós podemos contar 1, 2, 3, diminuímos 1, que é o progenitor comum, que é esse, automaticamente ficam 2 graus. Não é? Queremos contar relativamente aos sobrinhos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, retiramos 1, ficam terceiro grau, são parentes. Mas pronto, o que nós queremos saber aqui é relativamente a B em relação aos pais de A. Logo, A em relação aos seus pais é parente do primeiro grau na linha reta. Atenção, descendente, porque ele está aqui embaixo. Estamos a contar de cima para baixo. Descendente. Assim sendo, B também vai ser, nesse caso, não parente, mas sim afim do primeiro grau na linha reta. Perfeito, não há aqui muito mais o que se dizer. O mesmo vai suceder relativamente a A em relação a quem? Aos pais de B. Logo, se A, em termos de parentesco, é parente no primeiro grau na linha reta, B também vai ser afim do primeiro grau na linha reta. Agora, relativamente a C, imaginemos que seja essa irmã de A, qual seria a afinidade relativamente a estes dois?
a estas duas. Assim, teremos de primeiramente olhar para A, que vamos efetivamente contar os graus. Primeiramente, são quantos graus? São 1, 2, 3. Retiramos o progenitor comum, logo ficam 2 parentes. Não é? Logo são o segundo grau, existe aqui o segundo grau. Qual é a linha? É reta? Eles descendem um do outro? Não. Partilham o mesmo progenitor? Sim. Logo é a linha colateral. Existindo linha colateral, automaticamente vamos considerar A em relação à sua irmã, o quê? Parentes do segundo grau na linha colateral. E em relação a B, qual será o vínculo que une elas duas? Vamos lá verificar. Vai ser a mesma situação. Em vez de parentes, nós vamos colocar afinidade. São afins no segundo grau, na linha colateral. E se fossem relativamente aos filhos dela, vai ser a mesmíssima coisa. Primeiramente, precisamos contar aqui os graus, não é? Vamos lá, são quantos? 1, 2, 3, 4. Vamos retirar os progenitores comuns, sobram 3 graus. Logo, são parentes na linha colateral, porque partilham o mesmo progenitor comum. Qual é o mesmo progenitor? Vão ser também estes, não é? E logo linha colateral, e consequentemente vai ser no terceiro grau da linha colateral. Sendo eles parentes no terceiro grau da linha colateral, relativamente a B, vai ser a mesma coisa, porém em vez de parentesco existirá afinidade. Serão afins do terceiro grau na linha colateral. Agora, vai suceder o mesmo aqui, por exemplo, em relação a este irmão de B, que também tem um filho. Em relação a este irmão também, que também tem um filho em relação a A. Por quê? Porque os filhos destes dois, serão os seus parentes na linha, no terceiro grau, na linha colateral. Por quê? Porque relativamente a B, eles são parentes, né, no terceiro grau. Por quê? Porque 1, 2, 3, 4, retira os progenitores comuns, não é? Aqui também 1, 2, 3, 4, retira os progenitores comuns, resta 3, e consequentemente são parentes na linha, no terceiro grau, na linha colateral. Portanto, não há muito que se dizer relativamente a isso, é claro, é específico, a norma é clara também. Acho que ainda não a lemos, mas pronto, vamos lá verificar. Elementos da afinidade, artigo 15º, número 1. A afinidade determina-se pelas mesmas linhas e graus que definem o parentesco por laços de sangue. E, portanto, devemos remeter isto para o artigo 11º do Código da Família, que estabelece: a linhagem diz-se reta quando um dos parentes descende do outro, e diz-se colateral quando nenhum dos parentes descende do outro, mas ambos procedem de um mesmo progenitor. É isso que a gente está aqui a dizer. A linha reta é descendente ou ascendente, consoante considera-se como partindo do ascendente para o que dele procede, ou como partindo dos ascendentes para o progenitor. Perfeito? Artigo 12º, cômputo dos graus. Como é que contamos os graus? Número 1. Entre os parentes da linha reta há tantos graus quantos sejam as gerações, seja infinita, e entre os parentes da linha colateral há tantos graus quantos sejam as gerações, que vão de um deles até o progenitor comum e deste até a outro parente que se considera. Terceiro, na contagem dos graus de parentesco na linha colateral, na linha reta será excluído o último progenitor e na linha colateral o progenitor comum. Portanto, é basicamente isso que a gente já está aqui a abordar, e a lei só está a dar respaldo legal. O 13º estabelece limites do parentesco. Os efeitos do parentesco produzem-se em qualquer grau na linha reta e até ao 6º grau na linha colateral, salvo disposições legais em contrário. É basicamente isso que nós já aqui vimos, e portanto o artigo 15º só está a dar respaldo legal, e remetendo-nos para os artigos 11º e seguintes, conseguimos efetivamente encontrar tudo aquilo que a gente aqui abordou. Bem, meus caros, já olhamos para isso. É importante agora a gente dar sequência. Portanto, posto essa situação da linhagem e dos graus, vamos agora olhar para os efeitos da afinidade. Meu caro, são vários efeitos que vão repercutir sobre os afins. A partir do momento em que eu sou afim, terei alguns direitos e alguns deveres também relativamente aos meus novos familiares. Porque, se eu não quero ter vínculo com, por exemplo, B, eu não vou me casar com ela. Porque se eu me casar com ela, automaticamente
vou tornar-me parente, posteriormente vou tornar-me familiar dos seus parentes. E ela, em relação aos meus parentes, por quê? Porque vai existir aqui o vínculo da afinidade. Só nós é que existe vínculo. E, portanto, vamos ainda voltar só para o nosso exemplo, perdão. Vamos só voltar para o nosso exemplo. Nós vimos que existe aqui essa questão do parentesco, né, da afinidade. Afinidade, esses todos são afins destes. E estes são afins destes. E esses, qual é o vínculo que lhes une? Esse, por exemplo, essa irmã de A e esse irmão. Nenhum, não há vínculo entre eles. Não há vínculo. Não são família. Ok? Não são. Esses indivíduos não são famílias destes. Ok? Destes. E estes não são família destes. E vice-versa. Agora, tem aquela questão que nós sabemos, em Angola tem a cultura do compadrismo e tudo mais. Aqui, esses dois, no caso, os pais de A e os pais de A normalmente chamam-se de compadres e não sei o quê, mas existe vínculo entre eles? Não. Por quê? Porque a afinidade é o vínculo que liga um dos cônjuges aos parentes do outro e vice-versa. Só isso. E, portanto, estes aqui não são vinculados por causa do casamento desses. Esquece. Não existe nenhum vínculo. É importante que você tenha efetivamente isso em atenção. Mas pronto, falávamos sobre os efeitos. Existem vários efeitos a repercutir sobre o indivíduo que é afim? Sim, existem. O primeiro é relativamente aos direitos sucessórios. Será que, relativamente aos afins, há aqui a possibilidade de terem direitos sucessórios ou suceder na herança de cujos? Claramente que não. Na verdade, os afins não têm quaisquer direitos sucessórios, não são reconhecidos como os herdeiros legitimários, nem tampouco como herdeiros legítimos. Isso é só depois vocês olharem para os artigos 2133, salvo erro. Pronto, eu vou lá, porque tenho efetivamente que fazer isso, tenho que olhar para o nosso Código Civil. Tenho que olhar para o nosso Código Civil para ter que tirar teimas, porque às vezes aqui as coisas são ditas e depois existe sempre um ou outro seguidor muito atento e faz as correções ali nos comentários. Então, para não deixar qualquer dúvida, eu vou aqui para o nosso Código Civil, para a parte que fala sobre a sucessão. Acho que é 2133 ainda. Não estou ciente disso, mas acho que é. Deixa-me cá chegar e pronto, cá estamos. É exatamente isso. O artigo 2133 fala sobre a classe dos sucessores, não é? Dos sucessíveis, não é? E a ordem no qual são chamados. Número 1. A ordem por que são chamados herdeiros, sem prejuízo do disposto no título da adoção, é a seguinte. A linha A, cônjuges e descendentes. A linha B, cônjuges e ascendentes. A linha C, irmãos e os seus descendentes. Opa! Bem, meus caros, acho que aqui estamos a utilizar a norma errada. Esse código que eu uso aqui é português. E, portanto, vamos ter que olhar mesmo para o nosso Código Civil angolano, né? E já conseguem perceber que eles estão ali já a abordar sobre uma questão na defesa daquilo que são os próprios cônjuges, não é? Porque quando existe um casamento aqui, dá-se primazia em Portugal, como conseguimos perceber, nós estamos a viver em 1932, dá-se muita primazia ao cônjuge. O cônjuge é sempre chamado, quer dizer que ser cônjuge lá é bom, mas aqui em Angola não. E é importante que você vai lá ver no seu Código Civil, nos termos do artigo 2133, que estabelece classe dos sucessíveis, não é? Número 1. A ordem que são chamados os herdeiros, sem prejuízo do disposto no título de adoção, é a seguinte. A linha A, descendentes. A linha B, ascendentes. A linha C, irmãos e seus descendentes. A linha D, cônjuge. Exatamente. Aqui nós só vamos encontrar o cônjuge na linha D, não é? E logo aí não. Aí o cônjuge aparece nas duas linhas, né? Como se vai participar efetivamente na herança. E aqui não, aqui o cônjuge aparece na linha D. Por quê? Porque, regra geral, com a desvinculação do casamento por morte, não existe a ameação do patrimônio, o cônjuge já fica com metade do patrimônio, logo a outra metade caberia ao cônjuge falecido, não é? Vai ser então objeto de sucessão, e quem serão chamados em regra em primeira instância os descendentes e só depois os ascendentes. E pronto, para além deles temos o cônjuge, a linha E, outros colaterais até o sexto grau, e o Estado. São esses indivíduos que são chamados na sucessão. Portanto, viram aqui afins? Não existe nenhum afim nos termos do nosso Código Civil e, portanto, é bom que tire da cabeça que, sendo afim, vai poder participar, por exemplo, na sucessão do indivíduo.
Bem, para além desses efeitos, temos ainda um outro efeito que vai ser o direito de alimentos. Perfeito. Direitos de alimentos. Meu caro, quando nós falamos de alimentos, é bom que perceba isso. Não é? Os alimentos, em regra, não são aqui em termos de direito, assim como nós vimos lá com a questão da tradição. Aqui em termos de alimentos, não vamos olhar literalmente na palavra alimentos, comida, mas sim, os alimentos é tudo aquilo que consiste na subsistência de uma pessoa, como vestuário, alimentação, educação, entre outros alimentos que sejam essenciais. E, portanto, a partir do momento em que eu torno-me afim, posso com certeza prestar alimentos ao outro afim. Não é? Vamos lá verificar aqui. Por exemplo, o padrasto ou a madrasta tem a obrigação de prestar alimentos ao menor no caso de morte do progenitor natural. Nos termos do artigo 249, número 1 do Código Civil, do Código da Família, perdão. Vamos só voltar aqui para o nosso exemplo. Pronto, avancei muito, perdão. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. O nosso exemplo é claro e muito específico. Nós verificamos aqui o seguinte: existe aqui o casamento, não é, que une o A e o B e a B. Entretanto, já verificamos que B tem um filho, né, mas o filho, por sua vez, tem um pai. Né? Pronto, não tem aqui, mas imaginamos que existe um pai da filha de B. Este pai está obrigado a prestar alimentos à filha. Sucede, porém, que a dada altura, a filha, o pai, faleça. Com o falecimento dela, este indivíduo, tendo capacidade financeira, nos termos do artigo 249 do nosso Código da Família, deverá prestar alimentos à sua enteada. Pronto, também, se existiu casamento, logo estão a viver na mesma casa e já sabemos como é que isso é. De uma forma ou de outra ele presta alimentos, mas pronto, a lei está aqui, estabelece que ele é obrigado. E se fosse a situação inversa, em vez de B fosse A com um filho, B também teria efetivamente essa obrigação, nos termos do artigo 249 do Código da Família. É importante que nós consigamos perceber isso, não é? E para dar respaldo àquilo que foi a minha abordagem agora, vamos lá ter no nosso artigo 249 do Código da Família, para que possamos efetivamente compreender, por um lado, o que é alimentos, né? E por outro lado, o que é isso de prestar alimentos no caso de madrasta ou padrasta. Então, temos aqui no artigo 247 o regime jurídico dos alimentos, não é? E logo a partir daí temos aqui o conceito de alimentos. O que são alimentos? Alimentos compreendem tudo o que for necessário ao sustento, saúde, habitação e vestuário, não é? E logo temos aqui o artigo 249 que estabelece quem pode ou quem está obrigado a prestar alimentos. Número 1. São obrigados a prestar alimentos ao menor os pais e adotantes, e na falta deles sucessivamente. Exatamente, os pais são obrigados a fazer isso, mas na falta deles são obrigados primeiro os outros ascendentes, os irmãos, a linha B, e a linha D temos aqui o padrasto ou a madrasta em caso de morte. Perfeito. Bom, cara, aqui não há mais o que dizer. Então é basicamente isso que nós podemos analisar relativamente a essa questão dos efeitos da sucessão. Bem, os efeitos relativamente à afinidade quanto à prestação de alimentos. Depois disso, temos ainda o impedimento matrimonial. Perfeito. Regra geral, com a afinidade, nós vamos encontrar aqui um impedimento matrimonial. Atenção, o impedimento que se encontra aqui não é um impedimento efetivamente absoluto, não é? Na verdade é apenas um impedimento relativo. Por que não? O que é isso de impedimento relativo? O que é impedimento absoluto? O impedimento absoluto é aquele que inibe a pessoa de casar com qualquer pessoa. E o relativo é aquele que impede a pessoa de casar apenas com certa pessoa. Exatamente. Não obstante a eu não poder casar com, por exemplo, com meu pai, com minha mãe, eu posso casar com outras pessoas. Posso. Né? Existe aqui um impedimento relativo em relação à minha mãe, não é? Mas a minha irmã também, mas eu posso me casar, por exemplo, com a minha tia, né? Porque a lei não proíbe, não põe impedimento relativamente a isso. Do ponto de vista cultural, sim, pode existir, mas legalmente posso me casar com a minha tia, posso me casar com a minha sobrinha, não há problemas nenhum, porque a lei só põe um limite até ao 2º grau, portanto, a partir do 3º grau e seguintes, eu posso efetivamente constituir matrimônio. E também, como dizem em Angola, né, para não deixar fugir a família, a gente casa entre nós. Mas pronto, não aconselho isso a ninguém, só estou aqui a enfatizar.
Pois é, então, existindo afinidade, não é? Vai existir aqui, constituir um impedimento relativo somente para a linha reta, não é? Não existindo no caso de segundo grau da linha colateral, ou seja, entre cunhados. Vamos lá imaginar isso e daqui a pouco voltaremos para o nosso exemplo, não é? E vamos ainda olhar para a lei. O que é que diz efetivamente sobre esses impedimentos? Temos que olhar para o artigo 24 do Código da Família, e sabemos nós que começa o regime jurídico do casamento a partir do artigo 20º, e impedimentos temos aqui os absolutos, artigo 25, não é? E os relativos, artigo 26. Não é? E o artigo 26 é que nos interessa, não vou estar a ler novamente o artigo 25. Artigo 26 estabelece: são impedimentos relativos obstando à celebração do casamento, o parentesco e a afinidade na linha reta. Perfeito. O parentesco e a afinidade na linha reta. Ele só fala aqui de afinidade na linha reta, não fala mais em nenhum momento em afinidade. Significa que a partir do momento em que eu me caso com a minha mulher, eu torno-me apenas impedido de casar com os afins da linha reta. E quais são esses afins da linha reta? Os afins da linha reta são, por exemplo, aqui os pais, a filha, os netos, etc, etc. Vamos lá. Relativamente a estará impedido, nos termos do artigo 26, de casar-se com a mulher, a sogra e também com a enteada. Mas já não está impedido de casar com a irmã de B. O mesmo sucede com B. B está impedida de casar com os pais, são da linha reta, mas não está impedida de casar, por exemplo, com o irmão de A, nem tampouco com o sobrinho de A. E este indivíduo também não está inibido de casar-se com a sobrinha de A. Logo, aqui existe efetivamente essa limitação, é relativa a na medida em que, não obstante ele estar impedido de se casar com esses, por exemplo, só mesmo com estes aqui, não é? Mas já pode casar-se com estes. E mesmo dentro daquilo que é o seu vínculo familiar, ele está impedido de se casar com a mãe, com os irmãos, mas pode se casar, por exemplo, com a sobrinha. Aqui um impedimento relativo, não é? Relativamente a alguns, mas o impedimento absoluto, como eu estou dizendo, e te inibe efetivamente de celebrar o matrimônio. Vamos lá, impedimentos absolutos. São impedimentos absolutos obstando ao casamento da pessoa, que respeitem com qualquer outra, exatamente. A linha A, a demência, quando esta for notória, mesmo durante intervalos lúcidos, e a interdição e inabilitação por anomalia psíquica. A linha B, o casamento ou união de facto legalmente reconhecida, enquanto o casamento ou união anterior não forem dissolvidos. Exatamente. É chamada bigamia, quando o indivíduo já é casado com uma mulher e quer casar com a outra. Ele pode fazer isso, não pode, é um impedimento absoluto. Quando o indivíduo sofre de demência, ou até mesmo seja interdito ou inabilitado por anomalia psíquica, pode se casar, não pode se casar com ninguém. Okay? Em lados relativos, ele está impedido relativamente a algumas pessoas, mas pode se casar com outra, como nós vimos até mesmo com as cunhadas, ele pode se casar, desde que efetivamente primeiro dissolva o anterior casamento. Isso é regra geral para qualquer situação relativamente a isso. Bem, temos ainda aqui, dentro dessa questão dos efeitos, vamos encontrar ainda, para além dos alimentos e para além dos impedimentos matrimoniais, os cargos familiares. Significa que, com a afinidade, também tem relevância de certos cargos familiares, como ser membro do Conselho de Família, até mesmo tutor de um menor, ou etc, etc. Bem, participar do Conselho de Família, como assim? O Conselho de Família é um órgão muito importante. Na verdade, acredito que a gente vai falar sobre ele na próxima aula. Não é? Um Conselho de Família constitui e ajuda, auxilia muito o tribunal naquilo que é a chegada à verdade material, não é? Ou a verdade formal mesmo, porque nas questões familiares é importante que se chama esse Conselho de Família para aferir se efetivamente houve união de facto, por um lado, se efetivamente houve adoção, porque o Conselho de Família é importante. Quem pode constituir, quem pode fazer parte do Conselho da Família? Artigo 16 fala o que é o Conselho da Família, e na próxima aula nós falaremos sobre isso, mas quem pode fazer parte? O Conselho da Família é constituído por 4 pessoas,
que não sejam partes da ação, escolhida entre parentes, preferindo os graus mais próximos, o cônjuge, os afins, ok? Quer dizer que os afins podem fazer parte, sim, podem. Também podem ser tutores, sim, podem ser tutores. Artigo 273, a Constituição da tutela, não é? Fala sobre esse regime e depois nomeação do tutor. Número 1. O tribunal nomeará o tutor de acordo com o seu prudente arbítrio, tomando em consideração os interesses do menor e da sociedade. Perfeito. Então, a nomeação poderá recair conforme circunstâncias sobre os parentes e afins. Está aqui. Duas situações que efetivamente dão a possibilidade do indivíduo exercer certos cargos na família e, normalmente, por um lado, a possibilidade de participar no conselho de família e, por outro lado, ser tutor de um menor que a lei estabelece. Bem, existe um impedimento de ser testemunha em certos processos criminais ou até cíveis. E, por fim, a suspeição e impedimentos do Ministério Público. Exatamente. Nós, quando olhamos para o nosso Código de Processo Civil, né, existem os impedimentos quer para o juiz, quer para o Ministério Público, não é? E, portanto, normalmente os impedimentos são feitos em função daquilo que é a relação que o juiz ou o Ministério Público poderão ter com partes que se envolvem em certo processo. Porque que isso é chamado? Porque para garantir efetivamente aquilo que é a própria imparcialidade. O tribunal ou o juiz deve estar no processo com uma certa isenção e para poder julgar com maior imparcialidade e aplicar melhor o direito. Quando existe uma certa relação relativa a uma das partes, automaticamente belisca aquilo que vai ser o seu normal juízo em relação àquele caso concreto. Então, para que isso não ocorra, para que o juiz não possa aplicar mal o direito, então existem aqui duas situações essenciais. Por um lado, vamos olhar para os impedimentos e, por outro lado, poderemos olhar para as suspeições. Bem, os impedimentos temos aqui nos termos do artigo 122 e seguintes do nosso Código de Processo Civil, que estabelece que nenhum juiz pode exercer as suas funções em jurisdição contenciosa ou voluntária, quando seja parte por si, como representante de outra pessoa, sua mulher, ou algum seu parente, ou afim, ok? Estamos aqui a linha B do número 1 do artigo 222 do Código de Processo Civil, que vai efetivamente trazer aqui esse impedimento relativamente ao juiz. Por outro lado, também pode ocorrer isso relativamente ao Ministério Público. Pode, sim, pode. O juiz da causa, né? Isso nós vamos já encontrar em certo de Código de Processo Penal, não é? Código de Processo Penal, infelizmente aqui, o Código de Processo Civil, não sei se fala efetivamente sobre isso, mas suspeição, por exemplo, a suspeição, diferente do que acontece com o impedimento, que é o impedimento de conhecimento oficioso e tem os efeitos retroativos, a suspeição não é de conhecimento oficioso, logo em regra as partes devem requerer a suspeição do juiz. Entretanto, quais são as situações em que a suspeição, se existir parentesco ou afinidade, temos aqui o artigo 127, né, que efetivamente o juiz pode ser suspeito por conta dessa afinidade e assim já não há mais o que se dizer. Bem, relativamente ao Ministério Público, como eu ia dizendo, nós não temos ali nenhum artigo que fala sobre o Ministério Público, acho. Ainda estou aqui a achar mesmo, deixa-me só ir mais para baixo para ver se encontro isso, mas acredito que não exista. Bem, não existindo, já não existe mesmo. Temos que ir aqui para o Código Civil. O Código Civil também tem um regime que fala efetivamente sobre os impedimentos, não é? E dentro dos impedimentos do Ministério Público, no artigo 54 do Código de Processo Civil, vamos dizer o seguinte: aplica-se ao Ministério Público as necessárias adaptações às disposições estabelecidas para o juízo, nos termos do artigo 35 a 47. E, na verdade, se olharmos para esse artigo 35 a 47, vai nos dizer que os afins, os afins e também os parentes do Ministério Público, sendo parte do processo, estarão efetivamente a colocar impedidos ou suspeitos
os próprios digníssimos do Ministério Público, representantes do Ministério Público. Portanto, sem mais delongas e para efetivamente concluir a nossa aula, nós vamos agora olhar para a não cessação da afinidade. Exatamente, a cessação significa a interrupção de uma determinada situação. E, portanto, a afinidade não se interrompe com a cessação do casamento. Ou seja, vimos que o casamento, não obstante a ser a união que liga um homem e uma mulher, com a intenção, efetivamente, da partilha de cama e mesa e a chamada vida comum, pode se extinguir, pode, quer por morte, quer por divórcio. E existindo essa interrupção do casamento, será que a afinidade é afetada? Não. Se nós lermos o artigo 15º, número 2, vamos efetivamente encontrar isso, mas eu não vou ler mais. E está aqui. O casamento foi concebido para unir os cônjuges para toda a vida, embora que a lei estabeleça forma de distinção para além da morte. E nessa base de ideias, a afinidade também foi concebida para perdurar para toda a vida, até mesmo depois da morte. Daí que a afinidade não se extingue com vista a salvaguardar essencialmente os interesses dos filhos, para que estejam mais próximos tanto dos parentes paternos como dos maternos. Exatamente, meu caro. Regra, o legislador ali prevê, independentemente do rompimento do casamento, para salvaguardar os interesses dos menores, é importante que a afinidade não se extingua. Por quê? Porque o filho vai continuar a ter os dois avós paternos e maternos, não é? E por outro lado, eu vou continuar a ser, me separando, caso fosse casado, existindo aqui um divórcio em relação a outra pessoa, eu vou continuar a ter relações com quem? Com a mãe dessa pessoa, com os irmãos dessa pessoa, e eles continuarão a ser os meus sogros e os meus cunhados. Significa que não, até pode existir ex-mulher, mas nunca poderá existir ex-sogra ou ex-cunhados. Não é? Isso não existe. Significa que com ou sem o casamento, a partir do momento em que nós nos casamos, tornamos-nos afins dos parentes do nosso cônjuge e, entretanto, com a morte ou até mesmo com a separação, com o divórcio, nós vamos continuar a ser afins. Ponto final, e não se fala mais nisso. Meu caro, é tudo quanto eu tinha preparado para hoje. Eu espero ter sido claro e coerente na minha abordagem. Hoje olhamos para a afinidade, que é um dos elementos muito importantes para aquilo que são as relações jurídicas familiares. Não tem um vínculo sanguíneo, não tem, mas é de vital importância na medida em que pode trazer aqui a união entre parentes de um dos cônjuges ou do outro cônjuge. Por outro lado, repercute sobre os mesmos vários efeitos, desde o que diz respeito à sucessão, até mesmo na suspeição e até impedimentos dentro de um processo. Portanto, é tudo quanto eu tinha preparado para hoje. Como eu disse há pouco, espero ter sido claro e coerente na minha abordagem. Caso não tenha sido, já sabe, não hesite, entre em contato, desde que efetivamente possa pagar aquilo que nos possa manter aqui no canal. E caso contrário, deixe a sua dúvida no comentário para que assim nós possamos retirá-la com a maior brevidade possível. Eu sei que tem gostado dos nossos vídeos e nós também temos gostado da sua companhia. Eu espero por si no próximo vídeo e como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia.